Há muitos anos, talvez décadas, meu amigo Matt e eu decidimos fazer uma excursão para realizarmos trilhas na Rússia. Seria um ano sabático em nossas vidas. Planejamos a viagem durante meses, tudo minuciosamente organizado. Afinal, a Rússia não era naquela época um lugar com muita frequência no turismo. Nenhum dos nossos parentes gostaram muito da nossa ideia de viagem, mas nós continuamos a organizar nosso sonho. Finalmente, nossos passaportes estavam prontos e tinha chegado a hora de partir. A viagem de avião até a Europa foi longa e a viagem a Perm, já na Rússia, foi ainda mais longa, mas valeu a pena. Tudo era extraordinário. A cidade era linda, uma arquitetura completamente diferente de tudo o que já tínhamos visto. Quando chegamos próximos à floresta Cherniavsk, ouvimos muitas histórias sobre ela de outros viajantes. A floresta era grande, mas estava cercada pela cidade, então qualquer necessidade ou socorro que precisássemos, nós não estaríamos muito longe da civilização. Mas mesmo assim, tinham nos avisado, nos alertado para termos cuidado, pois, segundo eles, além dos perigos normais de uma floresta, ainda tinham estranhas ocorrências de buracos misteriosos no solo da Rússia. E algum desses estranhos buracos apareciam ali naquela floresta. Nos aconselharam também a observar onde pisaríamos e, acima de tudo, que tivéssemos cuidados nos primeiros dias de caminhada. Depois de todas as conversas, nós seguimos para dentro da floresta. Fizemos progressos significativos na caminhada, chegando à entrada perto do ponto intermediário que nossos amigos haviam mencionado e continuamos um pouco mais adiante do planejamento inicial. Acampamos naquela noite e saímos cedo na manhã seguinte. Estava tudo sendo perfeito. Estava. Enquanto eu conversava com Matt sobre qualquer coisa, eu me distraí, tropecei em uma pedra, deslizei por 1,5 metros mais ou menos, um frio enorme no estômago antes de parar e bem na hora certa. Quando abri os olhos, olhei e vi a escuridão total abaixo de mim. Minha cabeça estava sobre um daqueles buracos misteriosos que os outros viajantes tinham nos contado. Vagarosamente, eu me afastei o máximo possível, me arrastando para trás o mais rápido que eu conseguia, apavorado, pois senti o quanto eu estava perto de cair de cabeça naquela escuridão. Uma queda que, sem dúvida, teria me machucado muito, quebrado meu pescoço, certamente me matado. Matt, por algum motivo que até hoje eu não entendi, estava mais interessado do que eu naquele buraco, em saber o quão profundo era, e ficava perguntando se eu achava que alguma coisa morava ali. De verdade, eu não queria saber, mas mesmo assim, ele insistia. E Matt se deitou com o rosto sobre o buraco aberto e gritou para ver se, com o eco, ele descobria a profundidade. Não adiantou. Daí ele decidiu jogar uma pedra. Curiosamente, o som da batida foi muito suave, provavelmente porque havia folhas e vegetação no fundo daquele buraco. De qualquer forma, a pedra demorou apenas alguns segundos para atingir o fundo, o que demonstrava que não era muito fundo. Perguntei a Matt se ele ainda queria continuar ali ou se poderíamos ir adiante. Matt me surpreendeu tirando da mochila uma estaca e uma corda que eu nem sabia que ele tinha levado. Mas esse equipamento de escalada seria útil para explorar esse buraco. Olhei para ele com a cara mais séria possível e implorei para que ele não fizesse aquilo. Falei do perigo, dos riscos e tudo mais, o quanto isso também atrasaria no nosso planejamento, porém ele descartou tudo isso e ainda me disse: "Se algo der errado, você me busca." E deu uma gargalhada. Então ele testou a corda na estaca e prendeu no colete de caminhada enquanto eu o observava descer pela abertura misteriosa, até que não pude mais vê-lo. Então gritei para ver se ele conseguia me ouvir. Ele ouviu. Uma voz firme retornou lá de baixo
Ele gritou que estava seco e que tinha uma grande abertura lateral. Ele disse que iria entrar ali e explorar mais para dentro, para cerca de, no máximo, uns 20 minutos, pois seria uma caminhada lenta. O tempo passou e nada do Matt dar algum sinal de vida. Eu fiquei preocupado. Gritei que era hora de ele subir. Até puxei a corda para sinalizar, mas nada de ele puxar de volta. Eu insisti, puxei a corda e nada de resposta. Quando eu tinha decidido que era hora de puxar a corda, ele, querendo sair ou não, senti um puxão violento na outra ponta, que não parou. Eu então imaginei que Matt estivesse com sérios problemas e em pânico para tirá-lo de lá. Então eu comecei a puxar freneticamente aquela corda. Puxei com todas as minhas forças, tentando desesperadamente tirar o meu amigo do fundo daquele buraco. Eu consegui perceber algo diferente, algum tipo de contorno veio de baixo. Percebi que estava mais pesado do que antes. Eu notei que o que eu estava retirando não era meu amigo Matt. Estava começando a entender aquilo. Mas já era tarde. Tarde demais. Eu vi sair da escuridão um longo e fino braço. O contraste da escuridão com a brancura da pele daquele estranho braço chamou até mais a minha atenção do que toda aquela situação insana. A mão, esguia e assustadora, descansou no chão logo na saída daquele buraco. Depois, outro longo braço fino foi levantado e agarrou o outro lado. A pele daquele braço agora era bem visível fora do buraco. Ela tinha manchas, algumas mais esbranquiçadas que outras, e os dedos eram mais como garras. E sob essas unhas eu pude ver algo na verdade que parecia ser sangue e tufos de cabelos. Pedaços do Matt. Aquilo me horrorizou, prendeu minha atenção, prendeu o tempo suficiente para que, quando eu tirasse os olhos daquelas mãos deformadas e olhasse para dentro do buraco, eu pudesse ver o rosto da criatura dos braços longos. Seus olhos eram vermelhos com pupilas pretas dilatadas, dentes escuros de sangue que pareciam afiados como um conjunto de facas de açougueiro. O rosto era redondo e sem orelhas. Isso foi tudo o que eu pude ver. Eu estava em estado de choque. Diante desse monstro horrível, não acreditava no que meus olhos enxergavam. Uma enorme língua de cobra escorregou por aquela abertura grotesca que devia ser uma boca. Aquilo estava em direção aos meus pés, quando notei aquela estranha língua que enrolou minhas pernas e tentou me puxar para baixo. A criatura acabou de subir e saiu completamente do buraco e me olhou nos olhos. Sua língua ainda enrolada firmemente na minha perna, seu rosto estava ainda mais pálido e escamoso. Isso tudo mais do que os seus braços e olhos que pareciam olhar para dentro da minha alma. Ele soltou um som insidioso, um som que assombra em meus sonhos todas as noites até hoje. Com o canivete que estava em meu bolso, eu esfaqueei a criatura na cabeça, um ato de puro reflexo. Eu nem pensei. Suas mãos começaram a escorregar, caindo no buraco. Aquilo tentava se segurar nas bordas do buraco, mas mesmo assim caía lentamente. Mas então eu me lembrei de que a língua ainda estava enrolada na minha perna. Escorreguei e caí. Meu canivete me apunhalou no quadril. Eu gritei de dor, mas não tinha tempo de sentir aquela dor. Tinha que agir rápido antes de escorregar junto com aquela criatura para dentro do buraco. Então eu alcancei o canivete e comecei a cortar aquela língua longa e mortal. Cortei e cortei. Ainda consegui ouvir o som diabólico ecoando nas profundezas daquele buraco quando consegui me desvencilhar. Estava salvo e muito assustado. O resto da língua do monstro ficou se mexendo, e mexendo como se tivesse vida própria. Naquele momento eu vomitei, eu estava muito desesperado. Eu nem sei, na verdade, descrever o que eu sentia. Quando eu consegui me recompor um pouco, eu me arrastei até a estrada para tentar buscar ajuda. Dessa vez demorei mais,
pois meu quadril doía muito, porém fui o mais rápido que eu conseguia. Pouco antes de desmaiar, um carro parou e me socorreu. Depois de medicado em uma ambulância, as autoridades ordenaram que eu os levasse até aquele buraco. A língua ainda estava lá, na entrada. Aquele pedaço de maldade. E novamente eu vomitei, relembrando tudo o que tinha acontecido. Os russos pareciam não se importar muito comigo. Eles olhavam apenas para aquela língua e para aquele buraco. Os policiais conversavam entre eles e se comunicavam também por rádio com seus superiores em algum lugar. Eu acho pelo tom de voz que eles usavam, não é? Pouco depois, com uma organização militar, vi chegando veículos blindados e muitos soldados. Um oficial russo com um tradutor veio conversar comigo, ou melhor, dar ordens para mim. O oficial me disse que nada daquilo tinha acontecido e que eu, em um surto, em um momento de pânico, havia matado meu amigo Matt e que se mantivesse essa história, eu seria liberado em algumas semanas e poderia deixar a Rússia. Enquanto isso, eu via alguns homens com roupas estranhas recolhendo a língua e, ao mesmo tempo, caminhões com enormes pedras e máquinas de grande porte chegavam, provavelmente para lacrar aquele buraco. Eu estava em pânico, sozinho, em um país não muito amigável. De alguma forma, eu devo ter aceito aquela proposta, pois realmente, por mais que eu pense nisso, eu não consigo me lembrar direito. Eu fui enviado para uma prisão, a colônia penal número 3, apelidada de Polar Wolf, que fica em Harp, no Ártico russo. Eu cumpri a minha parte do acordo. A Rússia não. Eu fui esquecido lá. Com o tempo, eu me conformei que morreria ali, até que começou a operação especial na Ucrânia e precisaram dos presos para lutar pela pátria-mãe. Eu aceitei. Acho que nem eu nem as autoridades sabiam mais que eu não era russo. Décadas lá dentro acabaram me calejando de forma a nem eu mesmo saber minha origem ou muito de minha história. Com o tempo começaram a me chamar de Posturonie, depois Rony, o que acabou sendo o único nome que eu lembro de ter. E em algumas semanas, conseguindo sobreviver à guerra, eu desertei. Hoje, em um abrigo da ONU, eu estou escrevendo esse relato, sozinho, ou quase, né? Já que eu nunca mais fiquei sozinho realmente, se é que vocês me entendem. Aquele som do inferno, aquele som nunca mais saiu da minha cabeça. Aquele olhar do mal que entrou na minha alma nunca mais saiu.